Esse é o Videocast Lado B, meu nome é Marco Lisboa e hoje eu tenho o prazer de conversar com Paulo Artung. Paulo foi economista, diretor do BNDES, prefeito de Vitória, 3 vezes governador do Espírito Santo e agora engajado em temas do meio ambiente. Paulo Artung. Prazer muito grande. Começo parabenizando, eu acho que esse espaço está dando uma bela contribuição em relação ao debate nacional. Então, assim, vai em frente. Obrigado, Paulo. Agora, Paulo, eu queria começar. Você entrou na política no momento que o Espírito Santo deu uma descarrilhada impressionante até para os padrões do Brasil dos anos 80. Quer dizer, naquela década de 90, inclusive com governadores que eram pessoas excepcionais em outros aspectos, o Espírito Santo entra numa crise fiscal gigantesca, corrupção, criminalidade, chegando, na Assembleia e outras instituições do Estado. Vamos contar primeiro essa descarrilhada. O que houve no Espírito Santo naquela década? Eu, na verdade, ingressei na vida pública antes disso. Eu venho do movimento social, principalmente movimento de juventude, movimento estudantil, e me elejo a primeira vez em 1982, justamente no ano em que a gente elege o primeiro governador depois do ciclo de indicações de governadores. Elegemos Gerson Camata, né? No pós-democratização, o Espírito Santo tem 2 bons governadores, o Gerson e depois o Max. E, posteriormente, ele entra num ciclo de muitas dificuldades, né? E aí que descarrilhou. Eu já estava exercendo mandatos na vida pública, né? Você foi eleito a primeira vez para quê? Deputado estadual. Deputado estadual. Antes de ser prefeito. Eu fui deputado estadual, fui deputado federal, depois fui prefeito, depois fui senador. Você vira deputado estadual há quantos anos? 24 para 25 anos, muito jovem. Praticamente saí da universidade, montei uma microempresa, uma editora e gráfica, e depois rapidamente disputei uma eleição. O Espírito Santo, ele entra num processo grave de desorganização fiscal, governos fracos, e aí uma história parecida com a história do Rio de Janeiro. A Assembleia ganha protagonismo, ocupa uma fatia de poder enorme, por exemplo, passa a nomear conselheiros do Tribunal de Contas, ganha influência na Justiça, ganha influência no Ministério Público. E uma Assembleia liderada por pessoas vinculadas ao crime organizado. Sim, que terminou na prisão. Sim. Na verdade, a reorganização do jogo de bicho no Rio tem um rebatimento no Espírito Santo e um desses líderes que reorganiza o jogo de bicho assume a presidência da Assembleia Legislativa num ciclo longo e o Estado, numa sequência de governos muito fracos, ele desorganiza a fiscal, desorganiza a máquina pública, há um sucateamento da máquina pública, uma explosão de violência, né? E uma explosão de práticas de corrupção, de desvios e assim por diante. Mas para começar essa história, porque essa história, você fala de 2 governadores muito competentes, né? Camata é uma figura histórica. Saudoso, né? Teve uma morte trágica. E foi uma figura muito importante. Sim. Nessa volta da democracia brasileira. Sim, ele era um parceiro de Dr. Tancredo. Isso. Naquela costura que envolvia Montoro e tantas lideranças, José Richa. Ele tinha habilidade da construção, né? Ele tinha uma habilidade da... O Camata participou daquele movimento histórico, até nos levou a participar daquele movimento histórico do Brasil. E aí vem um primeiro governador, que é uma figura empresarial de muito sucesso, uma história incrível a ser contada, apesar de todas as qualidades pessoais, um governo que no começo dos anos 90 começa o descarrilhamento do Estado. Depois do Camata tem o Max, faz um governo bom e é sucedido por Albuino, uma figura que fez sucesso na área privada. Um incrível sucesso, né? Porque a história dele fez um impressionante. Sucesso na área privada, uma figura boa de relacionamento, mas aí, Marcos, tem uma primeira lição aí. Não conhecia o lado da política. Né? Então, assim, eu lembro muito da figura do Fox lá naquele livro contando a experiência dele como presidente do México, que ele fala que, olha, ele tinha sido presidente da Coca-Cola, então ele fala assim, olha, mas governar é diferente, governar é muito mais complexo do que administrar uma grande corporação, uma grande companhia no mundo. A gente começa a fraquejar aí, a falta de um treinamento para lidar com a questão política começa
enfraquecer a figura do governante, e aí nós entramos num ciclo de 12 anos de profunda desorganização, de uma corrupção crescente, uma violência crescente, um quadro de desmonte da máquina pública, um grevismo horroroso. Mas vamos lá, essa história é uma construção longa, né? Porque tem o descuido dele da política, a falta de conhecimento, a Assembleia começa a ocupar o espaço, e o crime organizado, que era um tema do Brasil na época, Sim. cresce particularmente no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Vem a sucessão do governador, e o governador seguinte pega duas crises graves. Primeiro, ele cai no conto do vigário, que o real ia dar errado, dar reajuste para os servidores, e o Estado quebra ali. Você vê, curiosamente, eu sucedi o Vitor. O Vitor é que você está falando do mandato dele. Eu sucedi o Vitor na prefeitura. Que era da época pelo PT, né? Ele se elegeu prefeito pelo PT, inclusive com meu apoio. Fez uma boa prefeitura. Eu sucedi um prefeito hiper bem avaliado. E os relatos são de uma pessoa muito correta e muito bem intencionada. Um professor universitário, uma pessoa do lado positivo da construção da cidadania no país. Chega no governo, subestima o Plano Real, quando ele faz uma correção salarial para os servidores públicos, ele aprofunda essa desorganização do Estado e não tem jeito, né? Assim, se você não tiver as contas organizadas, principalmente no subnacional, porque ali você não emite dinheiro, você não emite títulos, você vira um governante fraco, dependesse das suas qualidades pessoais. E governante fraco, quer dizer, tem uma máxima na política que diz o seguinte: não tem vazio na política. Assim, a Assembleia ocupou o espaço. Não tem jeito, assim, não tem. A Assembleia, que já vinha de um primeiro ciclo se fortalecendo, ganhando protagonismo, avança numa escalada impressionante. E não é só a Assembleia que avança, né? Quer dizer, as instituições de Estado ganham autonomia, em particular a área de segurança e da polícia, né? E o crime organizado, por sua vez, num Estado tão dependente do comércio exterior e tão intermediário, o crime toma de sopetão o Estado naquela década. É uma evolução de crime, de corrupção, de desvios de toda a ordem. E o judiciário também, né? E o judiciário também. E é bom a gente tratar, inclusive, você tem episódios graves envolvendo o judiciário. Importante a gente tratar isso de uma maneira correta, né? Muitas vezes você fulaniza, né? Não, o governo fulano de tal, de pessoa tal, que é o grande problema. Não é. Ou você se prepara para exercer um mandato eletivo no executivo, e se preparar, eu falo assim, olha, esse troço não é uma corrida de 100 metros, né? As pessoas muitas vezes acham que é largando bem que vão chegar bem. Não é corrida de 100 metros, é maratona, né? E eu não estou inventando nada, isso está escrito nos manuais lá de 1600 e não sei quanto. Então, o Estado vai entrando nesse turbilhão de desorganização. Você vê que é um governo do PDT, um governo do PT e depois um governo do PSDB. São 12 anos, 3 partidos diferentes, e o Estado mergulha. Não é culpa de um personagem, fulano, não é isso, não adianta fulanizar, porque é uma visão superficial das coisas, e o Estado mergulha numa situação desesperadora. Eu acho assim, pior do que esse período no Espírito Santo, só na erradicação dos cafezais ali no final da década de 50 e início da década de 60, que aí foi uma crise social brutal. As cidades capixabas diminuíram o número de habitantes, porque migraram para o Rio de Janeiro, migraram para Belo Horizonte e assim por diante. Pior do que esse momento, só ali na erradicação dos cafezais, e o Espírito Santo foi escolhido porque era um polo mais frágil no jogo de força política do país, né? Então, assim, foi criando um momento dramático, né? Sabe, a sociedade perplexa. Você assume em 2003 com quantos meses de folha de pagamento? 3 folhas de pagamento atrasadas. 3 folhas de pagamento atrasadas. O Estado estava se financiando nos fornecedores, então nós tínhamos uma dívida grande com os fornecedores, prestadores de serviço. Direitos e vantagens dos servidores atrasados, em alguns casos mais de 5 anos, e em alguns casos aproximando de 10 anos. A dívida de curto prazo do Estado, não estou dizendo a dívida fundada com a União, não. Estava inadimplente com a União também, mas a dívida de curto prazo do Estado significavam
4 receitas brutas do Estado. É como se a gente pudesse parar o Estado durante aí mais de 4 meses, né, sem pagar nada para poder pagar o atrasado. Então, assim, era uma desorganização muito grande e muitos sócios da máquina pública, né, muita gente tirando proveito na sombra da estrutura de governo, vazamentos por todos os lados, visíveis, assim, e não visíveis. Tem uma história muito interessante que o secretário da Fazenda da época, o professor José Teófilo, ele me trouxe um decreto e falou assim, isso aqui é um absurdo, nós temos que revogar imediatamente, início de governo, temos que revogar que isso é para beneficiar uma empresa. E aí, no dia seguinte, publicou, no correr da semana, nós descobrimos tristemente que não era uma empresa, era um conjunto de empresas com benefícios fiscais absurdos e assim por diante. O Estado foi perdendo o controle das coisas e, por exemplo, a arrecadação de combustíveis e lubrificantes desapareceu do Estado, né? Você tinha lá 13 liminares, aí você vê as conexões, 13 liminares que suspendiam o pagamento na origem, quer dizer, você suspender na origem combustível e lubrificante, depois é cercar a galinha no terreiro, eu vou usar uma expressão do interior do Espírito Santo, você não consegue arrecadar esse tributo nunca. Suspendia a arrecadação na origem e o Estado viu o aviltamento da sua receita, quer dizer, se você imaginar, eu tive que suspender essas 13 liminares, eu tive que negociar isso com as instâncias do Poder Judiciário, quer dizer, é uma construção e mexer em interesses, né? Porque gente corrupta, né, que estava tendo benefício dessas ações, mas gente ligada à violência, né? Foi um período que eu andei com segurança, carro blindado, sabendo que nada disso protege. Porque se protegesse, você não teria acontecimentos contra o presidente dos Estados Unidos, não teria contra o Papa e assim por diante. Então, assim, é um momento... mexemos num vespeiro, mas com método, dando um passo de cada vez e conseguimos, devagarzinho, tirar o Estado da UTI. Não, e o presidente da Assembleia que saiu preso. Muitos foram presos, muitos responderam e respondem processo. É uma construção muito difícil. No início desse mandato de governadores, um deles me procurou aqui em São Paulo e falou assim, me dá uma dica que seja fundamental. Eu falei, olha, vou te dar uma dica. Monte uma base na Assembleia Legislativa do seu Estado. Assim, isso aí é uma dica. Tem que manter o contato com a população o tempo inteiro. Apoio social a gente sempre deve trabalhar, mas o apoio institucional começa com a base no Legislativo. Então, uma base correta. Uma base correta. E eu fiz isso no Espírito Santo. Eu me elegi governador a primeira vez, sem maioria na Assembleia. Eu me lembro que uma vez eu tive com o doutor Tancredo, numa reunião com Gerson Camata, que o doutor Tancredo brincou dizendo, olha, meus filhos, ele gostava de usar essa expressão. O melhor momento da vida de um político não é depois da posse. Todo mundo acha que quando assina a posse vai viver o melhor momento. Não. É quando ganha a eleição até o dia da posse. Então você aproveita esse momento e faz as coisas que precisam ser feitas. Eu sempre guardei isso, Marcos, na cabeça. Assim, a hora de montar base de sustentação de governo é nesse período. Sabe? Você está com capital político lá em cima, todo mundo quer conversar com você, todo mundo quer chegar perto de você. É a hora de montar base política, é a hora de desenhar as políticas públicas para apertar os parafusos que precisam ser apertados. Você não faz isso bem no meio do governo, né? Eu estou falando de coisas concretas, assim. Você faz isso depois de eleito, até a posse, desenha essas políticas, implanta já com uma base bem montada, né? Corretamente. Esse é o caminho. E nós seguimos esse caminho, né? É importante dar esse crédito, porque esse crédito é muito importante para pensar as coisas do país. A sociedade capixaba tolerou, uma parte da elite capixaba participou dessa desarrumação, porque esse negócio de desarrumação de setor público sempre não tem só donos, tem sócios, né? Sócios em escalas diversas, mas a sociedade em determinado momento ela se levantou. Porque as pessoas falam, o Paulo, você fez isso? Eu falo assim, olha, eu tive um papel. O líder é essencial num processo desse, né? Eu brinco sempre que as máquinas do nosso tempo são máquinas maravilhosas, mas não substitui as pessoas, não substitui o papel da liderança. A liderança tem um papel, mas a liderança sozinha não conduz uma mudança que mexe num vespeiro como esse que eu mexi no Estado do Espírito Santo. Eu queria pegar esses dois pontos. Quer dizer, por um lado, esse descontrole patrimonialista, o Espírito Santo levou a um extremo naquele momento, mas é uma marca do Brasil.
A gente vê aí, por exemplo, isenções tributárias. Puxa o fio. Você puxa o fio, tem lá uma empresa grande que é beneficiada. Você tem todos os regimes especiais. O que você está fazendo aqui, meu Volta filho? e meia você pega a PERSE, regime especial da indústria química, favorecimento para a empresa A, para a empresa B. Mas isso não era para pobre? Isso não era um programa para Paulo, eu costumo dizer isso. No pobre? Brasil você tem uma locomotiva que fala de agenda social, quando você olha os vagões, é tudo benefício para acionista de empresa grande e média, de ricos que dizem que tem empresas médias, né? Acho que o caso do PERSE é o mais dramático recente, é mais óbvio, né? Não para aí nem de longe. E o Espírito Santo leva isso ao extremo naquele momento, mas já meados dos anos 90 começa uma reação impressionante da sociedade civil, com apoio do governo Fernando Henrique, mas sobretudo a sociedade civil envolvendo empresários importantes como Roger Agnelli e tantos outros, né? Empresários modernos preocupados um descarrilhamento. Roger, seu Lawrence, né? Seu Lawrence, que é uma figura admirável na história do país. A igreja envolvida. Dom Silvestre. Dom Silvestre, que é bispo. Que era o arcebispo. Arcebispo na região. A OAB se envolveu, um líder muito interessante, doutora Gesando da Costa Pereira. Figuras interessantes. O Espírito Santo em ação. Literalmente. Isso moldou duas instituições. Espírito Santo em ação, mais do lado empresarial e do lado social, com essa liderança do nosso arcebispo e do nosso presidente da OAB, um movimento chamado Reage Espírito Santo. Trouxe igrejas evangélicas, católicos, luteranos, ao mesmo tempo movimentos sociais, e chamaram os políticos, alguns políticos, a dedo. Lá eu estava, eu era senador na época, convocado por essas lideranças para um movimento de enfrentamento daquela situação. Então, assim, essa é uma construção bonita. Quando os seus conterrâneos cariocas querem me transportar para o Rio de Janeiro, né? Então, um negócio, não, muda o seu domicílio eleitoral, Paulo, que aí nós vamos ter uma pessoa com treinamento para fazer isso aqui no Rio. Eu digo sempre, olha, não é isso, sabe? Eu acho que o Rio muda na hora que a sociedade carioca colocar a mão. Eu acho que tem boas lideranças no Rio de Janeiro, sempre teve boas lideranças no Rio de Janeiro. Não precisa importar de nenhum Estado federado. O que precisa é de um movimento da sociedade. E esse movimento da sociedade precisa ter muito cuidado com ele, porque, por exemplo, você junta empresários, precisa ter um cuidado para você não virar um balcão, né? De interesses menores, pontuais, de grupos empresariais e assim por diante. Você precisa subir esse voo. Não é para discutir interesse meu, seu ou do vizinho. É para discutir o futuro do nosso Estado, as possibilidades do nosso Estado e assim por diante. É outro padrão de discussão. Isso nós conseguimos naquele momento no Espírito Santo. Foi um momento muito interessante, muito rico, né? Eu acho que o Espírito Santo é pequeno em termos territoriais, assim, os nossos vizinhos são grandes, né? O Bahia, Minas Gerais, o próprio Rio de Janeiro, que não é tão grande em termos territoriais, é maior do que o Espírito Santo, mas a população nossa é muito menor do que a dos nossos vizinhos, um estado que não é um estado de grande território e grande população, mas eu acho que ali nós capixabas produzimos, Marcos, um bom exemplo que eu acho que é útil para a gente pensar as coisas do país, pensar o enfrentamento de questões no país. Por exemplo, o país está vivendo uma explosão de crime organizado, que é um problema de norte a sul no país. Aquele experimento capixaba serve, contribui, né? Não é a última palavra, não é isso que eu estou falando, mas contribui para a gente colocar de pé desenhos de políticas públicas que possam enfrentar alguns problemas graves que nós temos no país. Lembro em 2003, eu estava no Ministério da Fazenda, e eu lembro de você, ficava no andar de cima do Joaquim, que era o secretário de Tesouro, eu era secretário de Política Econômica, eu lembro de você chegando, e eu falei assim, ai caramba, não vai ter jeito, né? Não tem jeito. Como é que foi o processo de virada do jogo no Espírito Santo? Como nós fomos para um processo de desorganização muito grave e você teve uma reação da sociedade civil, a minha eleição em 2002 me deu muita legitimidade, Marcos. Isso é uma coisa importante. Eu acho que nós trabalhamos bem o tempo, usamos essa legitimidade para enfrentar os nossos problemas. Nós não tínhamos ativos para vender, assim. É bom dizer isso aqui. Os ativos do Espírito Santo, por exemplo, nós éramos sócio da companhia de distribuidora de energia, a Excelsa, que hoje é a EDP Brasil. Esse ativo, que era um bom ativo, né, já tinha sido vendido no meio dessa confusão. Nós éramos sócios do Porto de Vitória, da companhia Docas, já tinha sido. Então, nós tínhamos que fazer um ajuste, na nossa visão, no campo da despesa. O Zé Teófilo
ele imaginava que era possível também melhorar a receita, né? Um bom secretário da Fazenda, um homem treinado, experiente, e a vida mostrou que ele estava certo, né? Nós começamos olhando como é que nós íamos organizar a despesa do Estado, colocar a despesa dentro das nossas condições. Para isso precisa ter coragem de fazer, né? Aí muitos prefeitos que conversam comigo, governadores, falam, mas isso dá desgaste político. Dá desgaste político. Se fosse uma corrida de 100 metros, daria errado. Mas como é uma maratona, ou seja, se você topar queimar algum capital político no início da jornada para fazer o certo, o tempo lhe permite recuperar, porque você consegue colher resultado. Era uma dívida que parecia impagável. O Zé Teófilo esteve comigo e falou assim, olha, daqui a pouco nós vamos poder investir alguma coisa. Eu fiquei assim, foi uma palavra tão gratificante para mim. Você está ali, corda esticada por todo lado, o servidor queria receber o atrasado, a gente foi negociando, não tinha ativo para vender, então eu tentei entregar o Banco Estadual para o Palocci. O Palocci falou assim... Palocci, ministro da Fazenda. O Palocci falou assim, olha, de jeito nenhum, eu já estou com 3 aqui na minha prateleira, não vou ter o 4º banco, você que vai cuidar do seu banco. Tudo bem. Depois nós fizemos uma pequena operação de antecipação de royalties de petróleo. Assim, eu estou falando pequena porque é muito pequena. São 350 milhões de reais num rombo de curto prazo que passava de 1 bilhão e 200 milhões. Mas isso nos permitiu ajustar fluxo. Quando a gente caçou as 13 liminares de combustíveis, eu tive uma surpresa no primeiro mês seguinte de arrecadação. Porque a arrecadação começou a aparecer. Eu me lembro de governadores do Brasil inteiro me ligando. O que você fez aí? Nós precisamos copiar. Aqui não tem nada para copiar aqui. Aqui não cobrava impostos, né? Bom, essa é uma prática no Brasil. E assim em vários outros setores. Marcos, estou contando um setor que esbarra menos, né? Meu treinamento político me obriga a fazer isso. Então, assim, nós fizemos o dever de casa, nós fomos em cima da despesa, tivemos essa boa reação de receita, foi um ajuste no campo da despesa e da receita, apoio da sociedade, um bom diálogo com o governo, era o início do governo, o primeiro governo do presidente Lula, um bom diálogo com o governo, mas assim, a coisa mais importante que o presidente fez naquela época foi visitar o Espírito Santo logo no início do mandato, era o pedido que eu tinha a ele, repetisse o Fernando Henrique em relação ao Jorge Viana no Acre, ele repetiu, eu disse ao presidente, eu falei, olha presidente, eu preciso que o senhor vá ao Espírito Santo para que a bandidagem do Estado saiba que eu não estou sozinho nessa jornada. E eu sou muito grato, ele prontamente, nos primeiros meses de governo, foi ao Espírito Santo e nós fomos virando esse jogo, Marcos, assim, passo a passo, pagando as contas, muita coisa atrasada. Era assim, dinheiro que pegou no BNDES para fazer a privatização da Companhia de Saneamento. Não fez a privatização e estava lá a dívida no BNDES. Tivemos que ir lá no BNDES, renegociar, e assim com todas as instituições, né? Foi uma construção delicada, com muita técnica. Eu sempre trabalhei com muita gente qualificada ao meu lado. Os times que trabalharam ao meu lado eu tenho muito orgulho da equipe que sempre me acompanhou nessas jornadas, com boa técnica, mas com muita habilidade política. Tem que misturar a técnica com a política, porque senão as coisas não ficam de pé. Se eu quero cuidar da sociedade, eu tenho que começar cuidando das contas públicas, que é uma frase que você repete com muita propriedade frequentemente, né? Mas no meio do caminho tinha o crime organizado dominando. Como é que foi enfrentar o crime? Eu acho que aí tem um momento importante que eu pulei aqui, você está me permitindo voltar. Eu ainda estava no Senado, o presidente Fernando Henrique pensou em intervir no Espírito Santo. Isso é um fato histórico. Recebendo a consultoria jurídica, ele chegou à conclusão que uma intervenção era paralisante em relação à agenda congressual. Então, ele desviou da intervenção, que era o pleito da sociedade civil organizada do Espírito Santo naquele momento, mas fez uma coisa muito interessante, colocou uma força-tarefa, né? Procuradores, Polícia Federal, isso fez um trabalho extraordinário. E você se somou ao esforço da sociedade civil. É isso, uma ação importante, que ajudou a desmontar ou iniciar um processo, porque isso inicia um processo, depois você precisa ter continuidade, desmontar uma teia criminosa que estava dentro da máquina pública, dentro dos poderes e assim por diante. Então, esse foi um trabalho importante, assim, crime organizado. Aí você mistura com criminalidade. Eu acho que criminalidade, assim, eu acho que tem algumas coisas que nós aprendemos com outros estados. Aliás, Marcos, eu sou uma pessoa que tem orgulho de copiar boas experiências. Sim,
e falar para as pessoas que eu copiei. Assim, ter mandado a minha equipe no Ceará olhar a educação no Ceará, eu tenho orgulho disso. Pernambuco. Olhar, aprender e trazer para o Espírito Santo. Mandar a equipe para Pernambuco, olhar o ginásio pernambucano e aperfeiçoar o ginásio pernambucano e fazer a escola viva, eu tenho orgulho disso, né? Olhar a experiência que Minas Gerais teve de um trabalho com as duas polícias, né? Polícia Militar e Polícia Civil no Brasil são polícias que às vezes não cooperam entre elas, elas competem entre elas. Então, assim, ou você tem uma mesa de comando com as instituições, com as agências policiais, e aí você tem que trazer Polícia Federal, você tem que trazer Polícia Rodoviária Federal, você tem que trazer as agências, ou você cria isso. Muitas vezes o governador tem que sentar nessa mesa de tempo em tempo. Isso nós copiamos, nós não aprendemos, nós não inventamos isso no Espírito Santo, nós fomos olhar coisas que estavam dando certo no Brasil em termos de segurança pública e combate à criminalidade. Outra coisa que eu fiz, eu aprendi um pouco aqui em São Paulo, com o episódio de Carandiru e a remontagem do sistema prisional de São Paulo. Aprendemos um pouco com a Espanha também, mandamos uma equipe na Espanha estudar, montar um sistema prisional no Espírito Santo. Quando eu tomei posse, não tinha sistema prisional no Espírito Santo. Só para te dar um número, assim, nós tínhamos 110 agentes penitenciários no Espírito Santo. E quando eu saí, nós tínhamos 2.700, 2.600, assim, nós tivemos que construir 12 mil vagas no sistema prisional do Estado do Espírito Santo. É só lembrar as dimensões do Estado do Espírito Santo para ver o que são 12 mil vagas. Quando eu saí do governo em 2010, o Espírito Santo era o único estado da federação que tinha mais vagas do que presos. E nós tínhamos tirado os presos das delegacias de polícia, que era um grande desafio para que a Polícia Civil voltasse a ser a Polícia Judiciária, voltasse a investigar os crimes e assim por diante. Os novos líderes me procuram, né? Eu sou do Renova BR, eu estou aí ajudando a formar uma nova geração de líderes. Muitas vezes eles me procuram assim, pô, mas como é que eu desenho a minha política pública para isso? Primeiro, você está errado, não é a sua política pública. Você precisa desenhar uma política de Estado, né? É o município, é o Estado, é o Estado. Segundo, não tem que reinventar a roda. Tem que ver onde a roda está rodando, sabe? É lá no Reino Unido que a roda está rodando. E nós não temos o dinheiro do Reino Unido, mas nós podemos pegar a inspiração dessa roda rodando e implantar nas nossas condições fiscais aqui do Brasil, ou do estado tal, ou do município tal. Então, assim, eu acho que esse é um aprendizado capixaba. Nós copiamos muita coisa. Cara, como é que você chegou no melhor IDEB no português e matemática? Copiando. Eu estou repetindo essa expressão, Marcos, porque os políticos brasileiros são muito vaidosos com essa coisa de meu projeto, minha política pública. Não tem isso, né? A política pública é boa quando é uma política pública de Estado, né? Como é que nós chegamos à menor mortalidade infantil do Brasil? Olhando experiências Brasil afora e montando um projeto que, na verdade, era um replicar de experiências bem-sucedidas. Fomos para a menor mortalidade infantil e fomos para a segunda expectativa de vida do país, ficando atrás só de Santa Catarina. Mesmo assim, o capixaba com mais de 60 anos, nós, lá no meu último período de governo, já vivia mais do que o catarinense. Então, assim, mas eu acho que aí é um aprendizado. Eu lembro você, quando vai para o terceiro mandato, você para em 2010, termina o segundo mandato, um sucesso, uma virada de jogo no Espírito Santo que me deixou de queixo caído, né? Nós éramos próximos naquela época, vamos ficar próximos anos depois. Passado o mandato, você volta, né, a se candidatar a governador pela terceira vez. Né? Segundo Cristina, minha esposa, eu tive uma recaída, né? Ela é psicanalista, né? Então ela sabe o que fala. Para quem não conhece, Cristina é o bom senso, né? E aí você volta, né, essa recaída sua. Eu lembro de você, antes da posse, já fez duas coisas. Quer dizer, uma, você foi se dedicar a estudar experiências de outros lugares. Tivemos até uma conversa aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, com vários especialistas, o que deu certo nos diversos lugares. E você, antes de tomar posse, já vai renegociar o orçamento do ano seguinte, que já tinha aprovado, já antecipando que ia dar encrenca fiscal, e você... O orçamento estava a peça orçamentária estava na Assembleia. Estava na Assembleia ainda, não tinha sido aprovado. Eu fiz duas negociações, isso é interessante, eu nem lembrava disso. Tinha sido enviada e não aprovada. Não aprovada. Eu fiz uma negociação com a Assembleia que estava saindo. E com o Judiciário também. E com o Judiciário, porque estava lá o orçamento do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria, todo mundo estava lá. Então eu tive que conversar com todo mundo. Então eu conversei com a Assembleia que estava saindo, muitos deputados não tinham sido
sido reeleitos, para que não votasse o orçamento e me permitisse refazer a peça orçamentária. Assim. E consegui. Fui bem sucedido nessa operação e já aprovei a nova peça orçamentária com a nova Assembleia Legislativa. Eu me lembro assim, Marcos, muitas vezes um amigo passava 10 horas da noite na frente do Palácio Anchieta, a sede do governo do Espírito Santo, 11 horas da noite, e a luz estava acesa do meu gabinete. Eu estava lá. E muitas vezes dialogando com líderes, com parlamentares que tinham representação na Assembleia ou no Congresso Nacional em nome dos capixabas e assim por diante. Quer dizer, essa é uma construção que tem que ser feita, né? Se não... Mas aí tem que entender dos detalhes, né, Paulo? Tem que entender dos detalhes. Para negociar direito. Porque assim, mas o cara me pede uma coisa que não pode. Dá alternativa. Mas vamos dar alternativa, sabe? Vamos ver uma coisa que está dentro de um programa que foi desenhado, muito bem desenhado pelo governo e que pode ser ampliado numa determinada região que ele não tenha chegado e, de certa forma, dialogar com a base eleitoral desse parlamentar, o que é absolutamente legítimo. Então, assim, esse é um papel de uma liderança contemporânea, né? Deus nos fez bem com 2 ouvidos e uma boca, né? Então, assim, tem que ouvir muito, porque na própria narrativa de quem pede uma coisa que não é possível fazer, vem a demanda que é possível ser atendida e você ali amarra um processo que lhe dá condições de governar. Eu brinco assim, você ganhou a eleição, a pessoa vem muito satisfeita, ganhou a eleição com não sei quantos % dos votos. Olha, deixa eu te explicar, você ganhou a eleição, mas não ganhou o poder. Como assim? Não, você ganhou um pedaço do poder, meu amigo. Então, assim, para governar, você tem que entender que tem outras partes. E aí, você que é o líder principal, precisa ter essa consciência. Porque precisa você juntar outras partes para poder transformar essas ideias boas que você tem em ações concretas, que senão serão ideias boas mofando no fundo de gaveta, como a gente vê aí Brasil afora, mundo afora, né? Isso aí não é uma questão nem só de Brasil. E construir a solução, porque a demanda da política vem com frequência. Vem uma demanda, né, que reflete uma carência legítima de uma região e pelos meios da política. A forma, às vezes, não é adequada e acaba entrando em confronto com outros objetivos de governo, mas conhecendo a técnica, os detalhes da política pública, você constrói uma solução, né, alinhada com os objetivos do governo. Né? Quer dizer, esse é um ponto fundamental da boa gestão pública. Mas também é enfrentar as brigas quando elas são corretas. E eu lembro, no seu 3º mandato, você enfrentou uma das piores crises que um gestor na minha vida já teve no país. Organizar o sistema de segurança do Espírito Santo, enfrentou uma greve da segurança num momento pessoalmente dramático. Você estava em São Paulo para ser operado de um câncer e na sua saída para um tratamento de saúde, foi no fim de semana. Foi. Começa uma greve branca em que as famílias cercam, né, os quartéis, os policiais não podem trabalhar, a violência ocupa aquela cidade. Foram 3 semanas de horror no Espírito Santo. Tem uma questão central, né? O que foi aquilo? Foi um motim. Estou sendo legalista aqui, porque tem que ser legalista numa matéria como aquela. É um ato criminoso. Eu tive a notícia do motim saindo do centro cirúrgico, na hora que eu estava recuperando da anestesia. Eu me lembro do primeiro contato que eu tive com o Dr. Miguel cirúrgico. Doutor Miguel, dentro do que o senhor achar que é razoável, eu preciso que o senhor me dê alta, que eu preciso voltar para o meu estado. Você estava na quinta-feira seguinte dando entrevista. Isso, eu preciso voltar para o meu estado. Mas se não pode, meu filho, pode ficar tranquilo. O que o senhor prescreveu, eu sou uma pessoa muito disciplinada, eu disse a ele, o que o senhor prescreveu eu vou fazer. Mas a minha presença, quer dizer, tendo um episódio como esse, a liderança tem que estar presente, ela não pode estar ausente, né? Então, eu rapidamente voltei. Eu voltei, Marcos, com uma convicção de que nós iríamos resolver aquele episódio. Resolver sem desorganizar o Estado. Lembrar que eu tomei posse com um Estado no limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quem não conhece esse tema, no limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu não podia dar aumento para os servidores, senão eu estava cometendo um ato de desrespeito à lei. Naquele mesmo período, uma presidente da República sofreu um processo de impeachment. Isso eu queria pegar. Quando que foi o motim? Foi em 2017. Nós o enfrentamos assim, com uma consciência, com princípios claros. Quer dizer, nós tínhamos clareza que nós não íamos descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal.
esse exemplo ficou marcado, né? Nós iríamos dialogar para que a força policial, no caso a polícia militar, voltasse ao seu trabalho e nós íamos punir aqueles membros que cometeram ações de ilegalidade, né? E mais importante do que isso, nós íamos estudar um mecanismo para modernizar aquela força policial, né? Então, assim, o que nós fizemos? Nós mandamos para a Assembleia Legislativa um projeto que diminuía promoções e progressões por tempo de serviço e instituía, de uma maneira inovadora, avaliação de desempenho. Um episódio muito duro como esse, você precisa olhar para o episódio, agir no episódio e trabalhar para o futuro. Foi isso que nós fizemos. Isso foi em 2017. 2018, nós já tivemos a maior queda de homicídios no Espírito Santo em 29 anos. Acho que é esse o número, quer dizer, quase 3 décadas. Ou seja, a política pública bem desenhada, mesmo no momento de desafio, de emergência, produziu resultado já no ano seguinte. É muito comum no Brasil, quer dizer, e eu repito isso muito, entre o fácil da demagogia e o certo, né, o caminho certo, você tomar o caminho fácil, né? Experiências como essa iluminam, não tem outra expressão, iluminam as possibilidades do caminho certo. Isso vale para um episódio como esse, isso vale para quando a gente pensa a questão fiscal do país, isso vale quando a gente pensa como é que a gente pode melhorar a educação básica do país, como é que a gente pode melhorar o sistema único de saúde do país, como é que a gente pode melhorar todo o sistema de ciência e tecnologia do país e assim por diante. Eu acho que esse é um episódio que eu tenho muito orgulho de ter liderado e muita felicidade do time do meu lado. Havia uma onda, e esse é um ponto, Paulo, que não foi investigado até hoje. Esse é um ponto grave, que na época começou uma investigação que jamais foi concluída, de notícias de rede social, que o Espírito Santo era para ser o começo de uma mobilização de polícias militares, pegando o Nordeste, inclusive, numa sublevação contra os poderes constituídos. Aquilo chegou a dar uma matéria, inclusive, na época, no Estado de São Paulo. Essa investigação eu não sei que fim levou, mas era um movimento organizado de sublevação em 2017. A técnica de colocar familiares na porta dos quartéis, ela foi usada simultaneamente no Espírito Santo, no Rio, no Pará, se eu não me engano, no Paraná, né? Era um movimento orquestrado. O que parou o movimento foi a atitude capixaba. Esse movimento não eclodiu em outras praças em função da reação que nós tivemos. As Forças Armadas nos apoiaram, importante dizer, não só a Força Nacional de Segurança, mas as Forças Armadas nos apoiaram. Nós substituímos esse patrulhamento, esse trabalho ostensivo de polícia com apoio das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança e conseguimos paralisar aquele movimento que, como você disse, era um movimento orquestrado nacionalmente. A matéria que você cita do Estadão, ela é emblemática, porque o Estadão fez uma coisa na época, alguns jornalistas, eles estudaram a movimentação de redes sociais durante o motim, né? E curiosamente, 80% das menções estimulando o motim vinham de fora do Espírito Santo, de outros estados, de gente ligada à bancada da bala e assim por diante. Então, assim, eu me lembro que terminado o motim, voltando à normalidade o estado, eu recebi ligação de diversos governadores, assim, olha, me agradecendo aos capixabas, evidentemente, pela atitude que nós tivemos, que, na verdade, paralisou o movimento que estava em curso em outros lugares do país. O Poder Executivo em Brasília apoiou, dentro daquilo que eu fui solicitando. Que ministro foi visitar você? Ministro Jungmann. Ah, o Jungmann foi, é verdade. Foi, por causa do período, né? O Jungmann foi pessoalmente a Vitória. O apoio externo nós tivemos. Tinha uma orquestração, tinha gente da política do Espírito Santo metida nisso. Eu nunca quis gastar muita energia com isso, Marco. Quando a gente enfrenta um desafio como esse e deixa lições boas como nós deixamos, não só para o Estado, mas para o Brasil, eu acho que a gente tem que andar para frente, né? Eu lembro do meu saudoso pai, ele falava assim, olha, quanto mais difícil a hora, mais vamos usar a cabeça, né? Nenhum Estado federado está imune de passar por
por crises similares, outros estados passaram. Eu me lembro que uma liderança do PT foi muito agressiva comigo na época desse episódio, dizendo que a culpa disso era o ajuste fiscal. Uma liderança conhecida do PT. E eu não gastei nem energia para responder, porque depois a resposta veio na Bahia, governada pelo próprio PT, né? Depois a resposta veio no Ceará, inclusive o Camilo, que enfrentou e liderou esse processo, eu tive a oportunidade... Sofreu uma violência? Eu tive a oportunidade de ajudar o Camilo, mostrando a minha experiência, o que eu tinha vivido e assim por diante naquela época. O que nós precisamos é ter sangue frio, tranquilidade, né, para a gente superar sem desorganizar. Você imagina, o Espírito Santo atravessou isso tudo, nota A do Tesouro Nacional. Chegou um momento que só tinha um estado nota A do Tesouro, era o estado do Espírito Santo. E eu lembro muito, né, no meio dessa crise e de outras que sempre estão no estado, que as pessoas falavam assim, não, tinha que fazer um compromisso. Se ele tivesse negociado com os policiais... Pelo contrário, quer dizer, o estado conseguiu ter a queda da criminalidade, conseguiu ter uma reforma da polícia exatamente porque chega uma hora que você disse, olha, aqui tem um limite, né, temos que fazer o certo. Não vou compactuar com uma solução que a curto prazo é benéfica, né, para o gestor, a longo prazo é deletéria para o Estado. Né? E você conseguiu esse sucesso. Como você disse, muita gente que na época fez afirmações, em particular nos estados mais ao Nordeste, fez as afirmações fáceis, né? Pagaram pelos seus equívocos, né, gravemente. O Ceará teve muitos méritos em vários aspectos nessa história. O meu Rio de Janeiro não. O meu Rio de Janeiro continua quebrado, sucumbindo aos grupos de pressão, com uma criminalidade assustadora. Acho que tem esse mérito incrível que é copiar as boas práticas, que é algo que falta ao Brasil. Você pegou a educação fundamental do interior do Ceará, né, que Sobral liderou, uma dívida de gratidão com Sobral e os seus gestores que ensinaram a gente como cuidar de ensino fundamental de uma maneira impressionante. Pernambuco com o ensino médio, né, e arrumar as contas públicas para viabilizar políticas, inclusive sociais, sustentáveis, né, que foram tão importantes para o Estado. Termina o terceiro mandato, você vai para outra escolha de vida, agora setor de meio ambiente, cuidado do meio ambiente, árvores, meio ambiente, sustentabilidade. Eu fiz um ciclo longo, né, assim, muito comum as pessoas me perguntarem, primeiro assim, você largou a política, Paulo? É muito comum. Enquanto... não conhecer você, achar que você largou a política. Enquanto no aeroporto, aqui em Congonhas, você largou a política? Não, a política eu não largo nunca. Vou fazer política até o final da minha vida, assim, debatendo o Brasil, escrevendo, participando de debates, de entrevistas e assim por diante. Então, o que eu interrompi foi o ciclo de mandatos eletivos, mas não foi pequeno. Assim, eu exerci 8 mandatos, né? Disputei 8 eleições e exerci 8 mandatos. É um ciclo muito longo. A outra pergunta que me fazem é a seguinte: você não sonhou em ser candidato a presidente da República? Claro, sonhei até em pé, como o povo fala, mas a oportunidade não apareceu. O desejo ajuda, mas a circunstância é fundamental. Eu me lembro uma vez conversando com Antônio Carlos Magalhães, eu senador e Antônio Carlos Magalhães, senador e presidente do Senado, e ele brincando comigo, falando assim, olha, Paulo, não adianta, a gente trabalha para ser presidente da República, e o presidente da República é Fernando Henrique, ele fazendo uma brincadeira, né? Aí concluiu, saiu da brincadeira e falou sério, mas isso é assim mesmo, Paulo, eu tenho experiência, presidência é destino, né? Você vai vendo aí a história, né? Presidência é destino. Então, assim, não basta você ter o seu trabalho, ter o seu feito e assim por diante. Essa oportunidade não apareceu. Se aparecesse, eu com os 2 pés, né, embarcaria nela. Então, assim, mas eu acho que esse lugar que eu estou, né, de um pouco mais sociedade civil, é um lugar que o Brasil precisa. Assim, o Brasil precisa de uma sociedade civil ativa, né? Essa coisa das pessoas ficarem esperando um salvador da pátria, né? Que é um pouco a tradição brasileira. Alguém vai vir para resolver isso para a gente.
eu acho que não é a história dos países que deram certo. Na história dos países que deram certo, você tem ali a participação da sociedade, o envolvimento no debate dos rumos que o país tem que tomar e assim por diante. Então, eu estou num lugar também que eu estou muito satisfeito, né, de poder estar tensionando. Poxa, tem uma crise climática aí, vamos discutir, vamos olhar o que é isso para o mundo, para o Brasil, né? Tem o desafio de alimentar o mundo. Como é que o Brasil pode continuar contribuindo? O Brasil tem uma história interessantíssima. Em 50 anos saiu de importador de alimentos para hoje alimentar quase 10% da população planetária. Uma queda do custo da cesta básica de alimentos assim, impressionante nesse período. Quer dizer, uma produtividade que cresce 3% ao ano há 50 anos, uma diversificação da pauta de exportação impensável, né, no fim dos anos 60, a gente dependia essencialmente do café. Quem diria a minha geração que está produzindo trigo na escala que está produzindo algodão, né, a soja. Né, e exemplos bons de cuidado com o meio ambiente num país complicado. Sim. Que tem desafios imensos. E assim, você vê, o mundo precisa de energia limpa. O etanol é... Brasil tem uma experiência, um parque de hidroeletricidade fenomenal, tem uma experiência importante com biomassa, seja da cana... Eu não sei por que parou, né? Não avançou como podia ter avançado. Que é uma... Seja da cana, né? Que agora está produzindo etanol de segunda geração, uma coisa interessante para ser conhecida, seja da floresta. Quer dizer, a biomassa florestal hoje move as plantas do setor de árvores cultivadas para fins industriais. Assim, então, tem uma experiência, tem sol, tem vento. Não, e tem o milho também que está produzindo etanol agora. Tem agora o milho produzindo etanol. E aí, Marcos, assim, se tem possibilidade de crescer na produção de energia limpa, tem possibilidades aí real, sem essa coisa de perda de tempo, da gente ser produtor de alguns produtos a partir de energia limpa, que dialoga com esse mundo que precisa da descarbonização. Então, assim, o debate nacional é rico. Eu acho que se tem uma coisa que eu falo para todo mundo, para CEOs de empresa que conversam comigo, para lideranças empresariais, para lideranças sociais, para jovens que estão se formando no Renova BR, é isso. Quer dizer, nós precisamos ter essa capacidade de liderar o país em bons caminhos. Não adianta a gente liderar o país para repetir coisas que nós já fizemos, já deu errado, já perdemos dinheiro com isso, aí embrulha de novo, arranja uma caixinha diferente e fala que é uma coisa nova, perde mais dinheiro, perde tempo. Eu acho que assim, nós precisamos fazer o bom debate para ter uma alocação de recursos, uma alocação do capital disponível no país de uma maneira correta para que a gente possa transformar o imenso potencial que esse país tem potencial, isso não é conversa fiada, mas nós precisamos transformar esse potencial em bons empregos principalmente para a juventude brasileira, para que ela possa olhar para o futuro e acreditar em si própria, acreditar na possibilidade de ter uma vida feliz, uma vida familiar feliz num país como o Brasil. Então, eu estou nesse lugar agora. Mas aí tem que cuidar da Amazônia. Tem que cuidar da Amazônia, tem que combater a criminalidade. Tem que recuperar a floresta. Tem que combater a criminalidade. Tem que separar o agro do moderno. Desmatamento, da grilagem, isso. Do garimpo ilegal. Tem muita coisa para fazer, tem um desafio, mas tem um potencial em cima da mesa. Por isso que eu sou entusiasmado com um bom debate no nosso país. Tem um potencial que nós precisamos transformá-lo em oportunidade. Eu acho que a grande chave para o país é transformar o potencial que nós temos, ou parte desse potencial, em boas oportunidades para brasileiros e brasileiras. Tem 3 temas que são muito caros para você, fundamentais. Primeiro, crime é crime, tem que ser combatido. Claro. Mineração ilegal da Amazônia não pode. Claro. Agro ilegal que devasta a floresta, começa retirando madeira, depois põe gado, não pode. Tem que recuperar a Amazônia, até porque a Amazônia é fundamental para o bem comum e para as chuvas e para o clima e a nossa responsabilidade de cuidar daquela floresta. Então é uma coisa legal. Hoje o setor de árvores cultivadas, que é esse setor que desenvolveu aí, Suzano completou 100 anos, Klabin tem mais de 100 anos. Hoje esse setor está plantando 1.800.000 árvores por dia. Pensa o que é uma operação de você plantar 1.800.000 árvores por dia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que brasileiros desenvolveram tecnologia. Porque muita gente fala, isso é solo e clima. Não, isso é laboratório primeiro,
combinado com solo e clima. Se nós estamos fazendo isso, nós podemos fazer restauração florestal de nativas, né? É um assunto que você tocou aí. Quer dizer, coisas que foram destruídas poderão ser reconstruídas no sentido ambiental. Então, assim, tem uma linha que nós já percorremos que pode gerar bons ensinamentos quando você vê assim, como é que planta no Brasil, planta com mosaico florestal, que é a combinação de florestas nativas com árvores cultivadas. Então, tudo isso é ensinamento que pode desdobrar para uma prática saudável e o país ser realmente uma potência ambiental nesse mundo que precisa descarbonizar. Mas aí tem duas tarefas adicionais. Primeiro a gente tem que combater o Estado patrimonialista, que diz que faz agenda social, desenvolvimentista, no fundo repete várias práticas de dar desoneração, liminar, subsídios, apoio para os acionistas que não vira bem comum. E o segundo ponto tem que melhorar a qualidade da política pública em áreas fundamentais, seja cuidar dos mais vulneráveis, garantir educação de qualidade, uma agenda importante de fortalecer o Estado no que o Estado cuida do bem-estar da maioria e não dos grupos organizados que pedem interesses. Vou começar de trás para frente. Para você ter bons desenhos de políticas públicas, você precisa ter bons times. Bons times não são técnicos maravilhosos apenas, são técnicos maravilhosos associados a políticos maravilhosos, a gente que conhece a arte da política com P maiúsculo, quer dizer, e aí você não só desenha a política pública, mas aprova no Congresso Nacional, aprova na Assembleia Legislativa e torna uma realidade. É uma experiência que o Brasil está vivendo, que nós vamos escalar essa experiência, né? Bons times nos governos. Combater o patrimonialismo, que é o primeiro ponto que você colocou, acabar com esse Estado que é apropriado permanentemente por grupos que têm mais acesso do que a população tem acesso. Quer dizer, esse é um desafio. Nós precisamos popularizar esse tema. Eu acho que tem um desafio de comunicação, Marcos. Assim, muitas vezes a gente fala disso, fala muito da gente para a gente mesmo, para nossa bolha, vou usar a expressão tradicional. Eu acho que nós temos que aprender a falar sobre isso para que isso chegue na Zona Leste de São Paulo, para que isso chegue na Rocinha, no Rio de Janeiro, para que isso chegue no centro-oeste do país, porque eu acho que na hora que o brasileiro tomar consciência desse mundo de privilégio que está de pendurado no orçamento da União, no orçamento dos estados, no orçamento das prefeituras municipais, ou seja, nos orçamentos públicos, eu acho que nós vamos ter uma virada de jogo, né? Isso aí é igual o imposto que cobra que ninguém vê. Na hora que você troca o imposto que você não vê por um que está no tique da nota que você está pagando, muda a relação. Vai para o bolso, né? Vai para o dia a dia da população. Eu acho que nós precisamos dar consciência à população. Eu acho que aí é um papel dos intelectuais desse mundo de privilégio que está sendo arrastado pela economia brasileira em desfavor, né, de uma melhor distribuição de renda, de uma vida melhor para brasileiros e brasileiras das diversas regiões do nosso país. A luz do sol, o melhor desinfetante, a famosa frase do Luiz Brandeis, juiz da Suprema Corte Americana, no começo do século passado, e é bom ter avaliação do desempenho das políticas públicas, claro. Saber o que funciona, não funciona. Eu me lembro quando Ana Paula Vesco falou comigo, quando ela foi para o Instituto João de Santos Neves, o Instituto João de Santos Neves é uma espécie de IPEA capixaba. Ela falou: Paulo, nós vamos dar um passo à frente aqui no Instituto, nós vamos começar a montar um núcleo de avaliação de políticas públicas, né? Hoje isso está em lei, hoje isso está na Constituição do país, né? Só não é uma prática no país. Nós precisamos transformar essa lei em prática, né? Para a gente parar de botar dinheiro bom em política pública que não leva a lugar nenhum. E muitas vezes ainda tem o título de social ou para os pobres, né? E, na verdade, quando você faz um estudo detalhado, aquela política que é chamada de social e para os pobres está concentrando renda no país, né? Tem muita coisa para fazer. De tédio a gente não morre, Marcos. E tem muita oportunidade para esse país superar essas dificuldades. Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. Prazer grande.